Boa noite. Boa noite, doutor Bruno Luigi. Que prazer imenso recebê-lo nessa noite tão especial com a sua presença, né? E de todos que estão Obrigado pelo acompanhando essa convite, live. Débora. Imagina, eu que estou feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite e espero tirar uma dúvida do pessoal também, conversar um pouquinho a respeito de cirurgia plástica. E é isso aí. Com certeza, um tema muito importante e que ninguém melhor que o Aham. senhor para nos ajudar sobre os segredos da cirurgia plástica. É, bom, o que a gente puder ajudar, a gente explica, tira a dúvida aí, que para a gente é um pouco comum, né? É o dia a dia, o que a gente faz. Então, por isso que eu sempre tento explicar de uma maneira que a pessoa possa entender. E aí, por isso que é legal quando a gente também conversa um pouquinho com uma jornalista ou com o público também fazendo as perguntas, digamos, um pouquinho mais objetivas, né? Porque é um tema super longo e não quero deixar chato, né? Então, enfim, aqui a gente não é como uma aula que tudo vai ter aquele começo, meio e fim, né? A gente vai conversando um pouquinho e tudo que der a gente vai orientar o pessoal aí. Que legal. Primeiramente, doutor, eu gostaria que o senhor contasse para nós sobre o seu trabalho como cirurgião plástico. Aham. O trabalho, assim, como cirurgião plástico, antes não tem como eu não falar sobre a própria formação do cirurgião plástico, né? Até quando muita gente, assim, entra na faculdade, ainda não sabe qual é o caminho para chegar lá. Então, eu sou médico, eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, depois eu tive que fazer 2 anos de residência de cirurgia geral, e depois que eu fiz a especialização em cirurgia plástica, mais 3 anos, tá? Então, muita gente às vezes nem sabe isso. O que o cirurgião plástico opera? Ele só opera a estética. Muita gente acha que é uma coisa assim simples, uma especialidade que é um pouquinho mais supérflua e, na verdade, é uma questão bem complexa, né? Então, tem todo essas partes, esse caminho a ser seguido, né? Que são, então, no mínimo já 11 anos. E aí, como cirurgião plástico, a gente atua, claro, que na área da estética, que eu acho que é o que o pessoal mais gosta de conversar e tudo, mas também existe a parte reparadora, né? O cirurgião plástico também cuida de queimados, tumores de pele, então tem muitas outras coisas também que a gente trabalha, né? O meu trabalho com cirurgião plástico é mais da área estética mesmo, então aqui no meu consultório, tendo pacientes particulares, a procura é maior por cirurgia plástica estética. Mas, como eu estava falando, ao longo dessa longa formação, nesse tempo, a gente tem que passar por tudo isso. Você precisa fazer uma prova depois para comprovar que você é um especialista, para você poder divulgar isso, né? Então, tem muitos órgãos que regulamentam isso, porque o mercado da moda, né, da beleza, ele é no Brasil ainda muito forte. Então, tá sempre em cena. Falar de cirurgia plástica, às vezes aparecer. Eu brinco quando você coloca, por exemplo, no Google cirurgia plástica, você não vai achar indicação de um cirurgião plástico ou o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vai aparecer aquela pessoa mais famosa que fez uma cirurgia plástica. Então é um tema que todo mundo adora, especula se uma pessoa fez ou não fez, mas existe um trabalho muito sério para, né, se formar cirurgião plástico e para indicar para uma paciente o que é o correto, não o que a pessoa quer fazer. Isso que acontece muito, eu vejo a paciente, às vezes ela procura na internet muito para ver qual que é a cirurgia que ela acha que ela tem que fazer, e o que ela tem que fazer é, antes de mais nada, procurar um profissional para ela estar sendo examinada, e aí sim a gente explicar para ela já da melhor maneira possível o que tem que ser feito, o que dá para ser feito, se pode ser feito, né? Tudo isso. E o que mais fascina na sua profissão? Eu acredito que um pouco de tudo, né? A questão de ser médico, claro que já é bem legal, a gente trabalha às vezes, né, ajudar ali a pessoa num momento muito difícil, mas na cirurgia plástica é muito gostoso a gente poder trabalhar com essas duas áreas, né? Tanto poder ajudar as pessoas e falar, poxa, a gente está tratando realmente doenças, a gente faz cirurgias que são essenciais, que vão devolver qualidade de vida para essa pessoa, e também a gente pode, é claro, que ter esse trabalho que a gente brinca é um pouco mais artístico mesmo, né, da cirurgia plástica, é o que eu explico para os pacientes. É uma técnica cirúrgica, mas é claro que a gente tem que ter um pouco mais essa sensibilidade de proporção e tudo mais. Então, eu acho isso. Está longe de ser uma ciência exata já, a medicina, né? E cirurgia plástica eu acho que é uma coisa que
nosso trabalho da mão, de fazer as coisas, é bem interessante. Para as pessoas entenderem melhor o que é uma Aham. cirurgia plástica. Ah, cirurgia plástica é bom, enfim, num conceito geral, né, a pessoa tem que procurar a cirurgia plástica para melhorar algum aspecto de alguma coisa que incomode ela, né? Então, nesse sentido da cirurgia plástica estética, ela é uma especialidade, como eu estava falando, médica, né, que na verdade é uma subespecialidade. Existe todo esse pré-requisito de a pessoa ser formada médico, ter feito cirurgia geral e a especialização em cirurgia plástica, né? Que a gente vai tentar isso, devolver a qualidade de vida para a pessoa, para que ela ou se sinta melhor, se ela tem um problema estético, ou às vezes ela realmente precisa ali, de uma cirurgia plástica que vai ajudar ela a, por exemplo, se movimentar melhor, se ela tiver uma cicatriz. Que, por exemplo, você, eu sei que tem uma cicatriz aqui no pescoço, né? Que você sempre super fala disso. Tenho. Cicatrizes enormes no pescoço, a pessoa não consegue, por exemplo, fazer esse movimento de girar a cabeça. Então, você precisa fazer algumas incisões que vão aliviar aquilo, reposicionar a cicatriz. Então, cirurgia plástica envolve tudo isso, é bem bacana. E qual que é o primeiro passo que o paciente deve fazer para fazer uma cirurgia plástica? Então, são vários pré-requisitos, né? Os mais falados que a gente conversa um pouco sempre é o paciente estar no peso, digamos assim, um peso aceitável para a cirurgia, que não pode ser classificado através daquele IMC, que é um índice de massa corporal, como um paciente obeso. Então, se ele for um paciente classificado como obeso, ou seja, IMC maior do que 30, não pode fazer cirurgia plástica. Então, ele tem que estar abaixo disso, tá? Que aí seria considerado sobrepeso. E claro que existem muitos exames a serem feitos, tanto da parte do coração, do pulmão. Estou falando assim, no geral, para um paciente que vai ser realizado uma cirurgia plástica de grande porte, né? Então vai ter anestesista, vai ter tudo aquilo. Não um procedimento pequeno com anestesia local, mas tem todos os exames pré-operatórios, então está dentro do peso, é legal que a pessoa esteja se exercitando e tudo mais. Tem que ter uma saúde boa para se submeter a uma cirurgia plástica, né? A pessoa não pode estar doente, mas como eu falei, o principal, antes de tudo, o que ela tem que fazer é procurar o profissional, porque hoje em dia é muito comum, é um tema que, como eu falei, você coloca na internet, tem tanta coisa que a pessoa começa a pesquisar. E eu falo, você vai pesquisar, a gente não vai esconder nada de você, mas pelo contrário, a paciente chega lá pra gente e a gente fala, olha, a pressa de operar é sua, a gente não quer que você resolva tudo amanhã. Vai com calma, você volta com o parente, você vai fazer os exames, a gente vai olhar esses exames, a gente vai te examinar de novo, a gente vai tirar foto, vai mostrar como que é o corpo da pessoa, o rosto, né? Tecnicamente eu tento explicar o que a gente vai fazer, a gente fala sobre os riscos, os cuidados. Então é um trabalho realmente ali muito junto com o paciente para a gente ter um resultado legal, né? Hoje, quem procura mais pela cirurgia? São os homens ou as mulheres? A procura por homens tem aumentado bastante, tá? Mas o meu público é predominantemente mulher, tá? Assim, falando cirurgicamente, uns 90% ainda é mulher. Homem tem algumas cirurgias bem bacanas para a gente falar, né? Que muita gente não sabe, não faz ideia. Por exemplo, como o implante capilar, que é uma cirurgia que antigamente ficou muito estigmatizada por resultados muito artificiais. Então, criou-se aquele trauma generalizado. As pessoas, quando ouviam falar sobre alguma técnica de cabelo nova, já não acreditavam mais, porque no passado realmente tinha alguns resultados meio bizarros, né? Que a gente chama até de cabelos de boneca, eram tufos colocados, então dava para ver. Então, o homem procura bastante por isso, por ginecomastia, às vezes, que é o aumento da mama, também procura, rinoplastia, são cirurgias que os homens também procuram bastante, está aumentando, né? Botox também, esses procedimentos mais ambulatoriais, mais fáceis de fazer, que faz no consultório, que não precisa de um todo centro cirúrgico, eles também estão vindo mais para isso e está todo mundo se cuidando, né? Até eu percebi que na quarentena as pessoas parecem que estão também se preocupando um pouquinho mais, né? Não sei se fica mais tempo lá se olhando, mas enfim, o conceito de beleza é um pouco isso, né? É você se sentir bem. Então não é seguir nenhum padrão, mas é você estar se sentindo bem e de fato você estar saudável, né? Eu brinco com as pacientes, vai fazer uma lipoaspiração, a gente vai tirar gordura, mas isso não vai tornar você uma pessoa mais saudável, né? Então, assim, perder gordura quando você está fazendo exercício, você está trabalhando o coração, os músculos, vai ser muito mais benéfico para a sua saúde. Então, a gente tenta casar um pouco de tudo isso, né? Orientar da melhor maneira possível a paciente nos cuidados
E, claro, caprichar ali na nossa profissão, ali na técnica e tudo mais. E hoje, quais são os procedimentos que são mais procurados atualmente? Cirurgia de mama e abdômen ainda são as cirurgias plásticas que a gente vê bastante, né? No consultório é muito comum assim, o volume mais para essa área de que a gente chama de cosmiatria, que seria o botox e o ácido hialurônico, né? Preenchimento. Mas falando em cirurgia, as que a gente mais faz é mama e abdômen, né? E aí, claro que tem várias diferenças, vários tipos de cirurgia de abdômen, de mama, tudo vai depender da paciente. O senhor pode explicar um pouco melhor como é feita essa cirurgia de mama, no caso Uhum. da prótese, como que o senhor escolhe o Sim, tamanho? claro, basicamente a gente, vamos, né, claro que tudo que eu tô falando assim, né, aqui é num bate-papo, então qualquer dúvida maior podem me mandar por direct, claro que só um profissional ali vendo vai te orientar melhor, mas basicamente assim, cirurgia de mama a gente pensa em três cirurgias. O aumento, que seria então só colocar prótese de mama, a gente tem vários possíveis cortes e técnicas para fazer isso, mas enfim, não vai ter nenhum trabalho além de, digamos, fazer um corte e colocar a prótese de silicone. Então vai aumentar. Existe a mastopexia, que aí geralmente ela é feita com prótese, que é aquela que a gente fala que vai sair pele e tecido, né, que seria o tecido glandular. Então vai ter mais cicatrizes também por conta disso. Não é só colocar a prótese. A gente coloca a prótese e tenta subir a mama. Então para isso a gente tira a pele no sentido vertical, no sentido horizontal, e aí ficaria como um T invertido, a gente fala, e ao redor da areola, tá? E a cirurgia realmente de redução de mama, aquela paciente que tem uma mama enorme, que fala que é pesada, que usa um sutiã muito grande, que incomoda. Aí a ideia realmente seria tirar bastante volume e devolver uma forma harmônica, claro, né? Para que ela também sinta, né? Que fica com cara de uma mama. Mas nesses casos a gente evita usar prótese, porque a pele às vezes não vai aguentar, já tem muita mama mesmo. Então seriam essas três cirurgias basicamente, né? Aí a outra pergunta que você me falou, que foi sobre a prótese? Como que você escolhe o tamanho dela? Como que é feito? Ah, sim, geralmente, é claro, a gente conversa com a paciente para ter uma noção do que ela acha bonito, então todo esse conceito de beleza vai entrar um pouco. Aqui no Brasil a gente ouve muito que ela gostaria do colo bem marcado, né? Que a gente fala então o colo superior para ficar bem juntinho e etc. Então tudo influencia nisso, assim, na escolha da prótese vai depender um pouco da técnica, tá? Mas geralmente na minha profissão, assim, na minha especialidade, eu gosto muito de usar as próteses, geralmente as redondas mesmo, tá? Só para exemplificar, aquelas que têm formato de gota ou uma que é cônica, que ela é mais triangular, geralmente isso eu não uso. Mas as próteses elas são classificadas de várias formas, né? Então, assim, o próprio material dela, se ela vai ser revestida ou não, aí depende também do caso, tá? E a questão do tamanho, a gente se baseia também um pouco pelo tamanho do tórax da paciente, tá? Mas enfim, é uma decisão um pouco compartilhada, né? Desde que ela esteja dentro ali dos limites possíveis, né? Geralmente eu percebo que as pacientes, por exemplo, elas querem mais, elas chegam lá com uma ideia, às vezes assim, eu quero 400 porque minha amiga colocou 400. E às vezes ela não tem uma estrutura para aquilo, né? Às vezes a paciente tem lá 49 quilos, aí eu brinco e falo, não pode nem doar sangue, não pode colocar uma prótese tão grande. Mas enfim, o que eu aprendi é que também não tem como você falar não para tudo. Algumas pessoas têm umas características individuais e que pode ser que fique bom mesmo. A pessoa, independente do peso, da altura, ela pode ter um resultado legal pro jeito da pessoa, né? Se isso se identifica um pouco com o perfil dela e tudo mais. Mas, não, mas a gente às vezes fala não, tá? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa quer lá um número que ela pôs na cabeça e ela não aceitaria nenhuma variação. A gente às vezes deixa de operar mesmo essa pessoa e fala, não, então eu não faço. No caso do abdômen que o senhor mencionou, qual é a cirurgia adequada para buscar um abdômen perfeito? Hoje em dia, assim, é o que eu brinco, né? Tem que buscar o corpo perfeito e aí a gente vê que se a cirurgia vai ajudar ou não. Então, geralmente, quando a paciente não teve filho, não tem aquela sobra de pele, a gente poderia fazer só a lipoaspiração, que seria com alguns cortinhos, a gente
vai lá e aspira a camada de gordura sem grandes cortes. Quando a paciente realmente já tem o que a gente chama de redundância de pele, então o umbigo também elas falam, eu tô com o umbigo triste porque ele tá caído e tudo mais, aí a gente vai precisar fazer a abdominoplastia, que seria a retirada dessa pele, dessa gordura, nunca com o intuito de emagrecer a paciente, mas sim para tentar dar contorno corporal. Então a cirurgia ideal vai ser dependendo da paciente. Agora, é claro, o sonho de todo mundo hoje em dia que fala, eu gosto muito, eu queria ter a barriga tanquinho, e aí eu falo, por exemplo, da lipo HD, mas é uma cirurgia que, assim, vai ser feita, vai ficar muito legal se a pessoa já tiver uma boa condição física, tá? Então, nenhuma cirurgia não tem como prometer um milagre ou transformar completamente. A gente tenta só melhorar o que a paciente, né, tá se queixando, enfim. Doutor Bruno, por que está ocorrendo tantas cirurgias de cirurgia plástica, tanta procura no Brasil, que cresceu bastante nos últimos anos? O senhor pode definir? Fora agora esse período, né, de epidemia e tudo, que de fato as cirurgias eletivas foram suspensas, ficaram muito tempo realmente sem ninguém fazer, agora está retomando um pouco. O Brasil sempre foi um país que se preocupou muito com isso. A gente só perde para os Estados Unidos e só perde por conta da questão financeira, porque realmente é mais caro, né? Então, os produtos, Botox é caro, não é uma coisa simples de se fazer, tem todos os cuidados, então não é só ir lá e fazer, pagar o médico, pagar o hospital. A pessoa vai fazer, por exemplo, drenagem linfática, ela tem que comprar acessórios, ela tem que dormir de um jeito mais específico. Então, assim, ela gasta dinheiro com tudo aquilo. Os Estados Unidos, como eles têm muito dinheiro, eu acredito que esse é o motivo realmente que eles fazem mais cirurgias plásticas. Porque o Brasil tem muito essa cultura enfim, de carnaval, de Garota de Ipanema, a gente tem de Globeleza, Gisele Bündchen, então é um país que se preocupa muito com isso. A miscigenação favorece muito isso. Até o pessoal, quando a gente fala, né, em quem é o paciente ideal para fazer cirurgia plástica, muitas vezes é o paciente brasileiro mesmo. Essa miscigenação faz com que, enfim, a gente tenha a nossa beleza aí para o mundo, principalmente as mulheres, né? Os homens não são falados, não. Mas é bem bacana. Eu acho que é por isso que tem essa procura muito grande. Muita praia, muita festa e, enfim, a mulherada se cuida muito aqui. Com o avanço da medicina, né, na estética, na busca por beleza, é possível o paciente se tornar muito parecido com uma celebridade, por exemplo? Quero ficar com o rosto parecido com uma cantora famosa. Se você já for um pouco parecido com ela, pode ser que você fique parecida com a pessoa famosa. Mas aqui no Brasil, essa questão assim é muito séria. A gente nunca faz uma cirurgia se for esse o intuito da pessoa. Eu quero me parecer com uma outra pessoa. Porque essa é uma questão, eu diria, até um pouco, né, filosófica e tá errado você querer se parecer com alguém. Você não cresceu no mesmo lugar que essa pessoa, você não teve os mesmos parentes, os mesmos amigos. Então, geralmente a gente vê direitinho esse paciente, o que ele está querendo, né? Eu tento sempre ajudar da melhor forma possível, mas nunca podemos prometer para alguém que ela vai se parecer com outra pessoa. Mas sua pergunta está perfeita. As pessoas é comum falar isso e eu só brinco, por exemplo, elas chegam muito falando assim, eu gosto da prótese daquela atriz e mostra uma foto com a pessoa de roupa, de biquíni, geralmente do decote. Então a gente percebe que a pessoa não tem não está tendo essa noção de realidade, porque é completamente diferente a pessoa fazer uma análise realmente, né, nua, sem o sutiã, sem nada, para mostrar como que é a mama e o que dá para ficar. E você vê que a pessoa só sonha um pouco com aquele momento, né? Eu brinco que é um pouco isso que a gente vende também, que a gente trabalha dessa questão de sonhos. Na verdade, ela não está pensando no resultado prático, ela está pensando ela usando uma roupa daqui a um tempo e vai ficar legal na foto, aquele decote, então ela vai ter isso que ela queria muito na vida dela. Mas, enfim, o cuidado que se tem que ter depois da cirurgia, ela tem que entender certinho o que vai acontecer com o corpo dela, quais são os cuidados, né? Tudo mais. Então, o senhor, como cirurgião, pode dizer que não fará tal procedimento se não achar adequado. Sim, sem dúvida nenhuma. Às vezes a gente tem que falar com o paciente, né, que a gente não concorda, que ele poderia, claro, ficar à vontade para procurar uma segunda opinião, porque é diferente. A gente médico, a gente tem sempre a obrigação de atender, por exemplo, uma emergência. Então, você vê um acidente, você
né, pelo seu juramento, você iria ajudar aquilo. Você está no shopping, alguém desmaia, você não pode fingir que você não é médico, e enfim, isso é uma infração ética muito grande da nossa parte, tá? Então, enfim, mas a questão da cirurgia plástica não tem essa emergência, nada disso. Então a gente pode falar, olha, não, precisa de uma outra opinião, eu não faço, enfim. No caso de exagero, né? Quando você não acha Sim, sem adequado. dúvida nenhuma, claro. Além do fator estético, também existem as cirurgias plásticas reparadoras. Qual é a Uhum. importância para o senhor? Ah, é enorme, assim, né? Além da experiência que a gente adquire, né, passando nesses estágios. Então, como eu falei, um hospital de queimado é uma coisa, assim, bem surpreendente, até para o médico que está acostumado, por exemplo, a gente a ver acidentes e tudo mais. Quando você vai para um hospital de queimados, você vê um fluxo enorme de crianças, de adultos chegando, você fala, poxa vida, como esse trabalho é importante, né? E eu acho que muito importante também a parte de tumores de pele, né? A pessoa se você não cuida de um tumor de pele, ele pode crescer e espalhar, assim como qualquer outro. Então, quando a gente, né, pega logo no comecinho e já tira isso, geralmente você vai estar prevenindo assim uma doença muito grave. Então, é bem bacana. E a cirurgia plástica, ela deixa cicatriz? Ah, não tem como, né? Se alguém prometer que não vai ter cicatriz, essa pessoa está mentindo, né? Charlatão. Porque não tem como, é para sempre. Eu brinco, eu falo, olha, é igual os diamantes, a sua cicatriz é para sempre. Pode ser quase imperceptível, mas ela vai existir. Então a pessoa tem que entender. E fora os riscos que ela pode ter de ter uma cicatriz, né, patológica, que seria com algum problema. E qual o tempo ideal para conferir uma cirurgia de sucesso? Para o Você fala paciente ver para. que foi um sucesso essa cirurgia. Uhum. Bom, eu acho que assim, sempre tem que ter o cuidado, mas no começo ele é muito maior. Então, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a paciente tem que tomar todos os cuidados. Mas, assim, de verdade, em um ano só, que a gente vai ter, digamos assim, de fato, poder falar: olha, aquela parte do corpo desinchou mesmo, entendeu? Digamos assim, lá dentro, o processo inflamatório, cicatricial agora sim ele se consolidou, tá? Então, por exemplo, o nariz, se você fizer alguma técnica, por exemplo, aberta, que você vai abrir mesmo o nariz, a pontinha, esses detalhes, aonde bate a luz, você vai perceber diferença depois de um ano. Claro, um olhar muito treinado, né? No geral, as pessoas olham lá 3, 4 meses e já fala, poxa, já voltou ao normal, a prótese que estava aqui em cima já desceu um pouquinho, eu já estou fazendo tudo, e aí acha que acabou, mas ainda seria um tempinho um pouco mais arriscado. Então, deveria esperar um pouco mais, né? Fazer tudo certinho. Tudo E que o na seu questão da médico mandar. cirurgia, quais são os principais riscos? Riscos, eu brinco que tem todos, né? Desde leve, moderados até grave, o óbito, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, graças a Deus, isso tem se tornado muito menos frequente, esses riscos, por conta da própria tecnologia que a gente usa hoje em dia. Você agride um pouco menos o corpo, você sabe, por exemplo, como evitar um pouco mais a perda de sangue numa lipo, que o tempo de cirurgia não deve ser muito prolongado. Então, todos esses cuidados ajudam bastante a gente nesses riscos graves. Mas o mais comum seria um inchaço, um acúmulo de líquido, que às vezes precisaria, digamos, funcionar, poderia até ter uma infecção da ferida, abrir um pontinho. Quando eu falo disso, assim, na consulta a gente perde um bom tempo justamente para falar disso, né? Porque é o que eu brinco, quando fica tudo bem, tudo ótimo, todo mundo fica feliz, mas a pessoa tem que ter a seriedade de entender que algumas coisas não dependem da gente, são riscos inerentes ao procedimento. Posso eu fazer tudo certinho, o paciente fazer tudo certinho e, enfim, alguma coisa dá errado, né? Então, por isso que é importantíssimo procurar o profissional que vai te explicar tudo isso, tá, gente? Tudo tem complicação. Até um simples botox, um simples preenchimento, que muita gente sai usando por aí achando que é argila, porque graças a Deus realmente esses produtos eles dão menos problemas. Antigamente os produtos davam muito problema, não importava se você era um cirurgião plástico famoso, conhecido, muito bom, não era culpa dele, o produto dava muitos problemas. Hoje em dia a gente tem produtos seguros, muito mais seguros, mas que mesmo nas mãos mais experientes existe esse risco. Então é muito perigoso o que as pessoas fazem hoje em dia. A gente vê com botox e preenchimento, pessoas sem qualificação, tudo mais, né? Então, o risco sempre existe. Sempre toma cuidado e confia muito em quem você vai fazer. Muito boas suas recomendações, doutor, sobre as Imagina, nossas obrigado. dúvidas de cirurgia plástica. As perguntas que você faz são realmente
bem assim frequentes também no consultório. Então, eu acho que é bem legal que explica para muita gente. Sim, olha, agora nós vamos brincar um pouquinho, claro que Tá com muita certo. serenidade, Aham. sobre mitos e verdades da cirurgia plástica. Tá, legal. Primeiramente, acho que todo mundo deve fazer essa pergunta, né? Ou se Aham. perguntou algum dia: cirurgião plástico faz milagre? Não, não tem como fazer milagre, né? A gente brinca assim que a gente quer sempre o melhor para paciente, a gente sempre faz tudo no capricho. Eu brinco para minha paciente, olha, não existe eu ir lá com pressa de fazer e terminar logo, porque se a gente faz as coisas correndo, isso vai dar problema. Então a gente faz direito, faz uma vez só, para tentar fazer com todo o cuidado do mundo, mas não é milagre, né? A gente quer ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela, mas tudo tem que ficar muito claro que o que vai ser entregue é uma cirurgia, é uma coisa objetiva, entendeu? No geral, fica um pouco realmente parecido, porque são técnicas parecidas, então a gente não inventa nada, não é uma argila que a gente vai lá e monta do jeito que a gente quer. Tem todo passo a passo que a gente realiza, né, para esperar que se tenha no resultado final aquele formato desejado, né, aquele contorno e tudo mais. Mas é isso, se a pessoa se cuidar muito, ela vai, com certeza, aí ela vai ser um milagre, mas ela precisa correr muito, muito atrás. Sim, a prótese de mama deve ser trocada a cada 10 anos? É um mito ou é uma verdade? Isso dá para responder que é um mito, tá? Praticamente, porque você precisa tirar se a prótese realmente estiver dando algum problema. Então, o que você precisa fazer é acompanhar, tá? Vai lá com o seu médico a cada um ano, às vezes se é tudo normal a cada dois, mas ele precisa estar acompanhando certinho se a mama está com algum problema que exija tirar a prótese, entendeu? Então, assim, a pessoa pode estar só há 5 anos com a prótese. Ela tem, por exemplo, muita dor na mama, dá para ver que a mama mudou, às vezes ela até levanta, distorce, tem que tirar a prótese, entendeu? Mas se tiver tudo bem, dá para a gente ir acompanhando. Agora, de fato, hoje em dia tem essa discussão de que a marca às vezes fala que a prótese é para sempre, tem garantia eterna. Eu não acredito nisso ainda, né? Não dá. A gente sabe que pode acontecer sempre algum problema, mas a gente não fala mais realmente tempo. Porque vamos conversar, vamos falar assim, a prótese daqui a 20 anos, pode ser que até esteja tudo bem com ela, mas será que a mama vai suportar essa prótese esse tempo todo? Será que, né, 20 anos mais velha, essa mulher já não vai querer fazer um outro procedimento? Então, eu tento explicar um pouco de tudo isso, né? Não é só a questão de trocar ou não a prótese. Tem que entender que não é só colocar a prótese, ela vai ficar 20 anos lá sem dar problema, e se der problema, não, aí tem que trocar ou não. É de fato acompanhar o dia a dia, o sutiã no pós-operatório, entendeu? Seguir as recomendações médicas para ter um resultado lá na frente. Volta naquilo que eu falei quando a gente tem que explicar para o paciente que não dá para fazer a cirurgia, né? Porque senão a gente faz o que a pessoa quer, em um dia ela está feliz, um mês ela está feliz, depois ela se arrepende e ela vai ficar para sempre reclamando e falando, não, não, não gostei, né? Me arrependi e tudo mais. Então a gente que já conhece tenta evitar esse problema. Para colocar prótese, tem que ser só após ter filho? Muitas pessoas dizem, ah, só Não, pode colocar prótese quem já teve filho. Mito não, ou não. verdade? Não, isso é um mito também, né? A gente pode colocar prótese de mama. E como eu falei, geralmente as pacientes que vão ser submetidas só à colocação da prótese de mama, muitas vezes elas não tiveram o mesmo filho. Porque geralmente se já tem esse histórico de gestações e ganho de peso, ela vai precisar da mastopexia, tá? Que aí é uma cirurgia que, de fato, quanto você mais mexe, então lembra que eu falei lá no começo, só a prótese, a mastopexia e a redução de mama. A redução de mama você vai ter um risco um pouco maior, por exemplo, de não amamentar, do que só colocar uma prótese. A gente sempre fala que esse risco existe, mas ele é baixo, tá? Então, mas é um mito que você tem que ter tido filho. Você pode colocar, né? Eu, pelo menos, cirurgias estéticas assim, eu só peço para ter 18 anos. Então, eu já operei muita paciente nessa idade, de 19, de 20, que não tinha nenhum filho e quis colocar a prótese. Tá? Mas assim, aí vai depender de cada caso, né? Se a pessoa, se vai ser melhor essa pessoa esperar ou não. Até eu coloquei uma caixa de perguntas esses dias e o pessoal e uma moça perguntou: ah, eu espero para pôr a prótese o segundo filho? Aí eu falei, opa, já tá me contando de primeira mão, então que já vai ter um filho, né? Espera, né? Se já tá pensando no filho assim agora, é melhor esperar. Mas, enfim, se for uma coisa longe, 5, 10 anos, né, aí ela pode fazer sim. Estamos autorizados a operar essa paciente.
Mais um mito ou verdade? Depois da lipo, vou ser magro para sempre? Não, infelizmente isso não é verdade, né? Como eu falei, a cirurgia plástica, a lipo, ela não tem a ideia de emagrecer a paciente. Realmente seria para tentar trabalhar essa questão do contorno corporal. Então tem que se tomar muito cuidado, né? Porque alguns estudos até mostram o seguinte: se você não avisar o paciente que ele precisa se cuidar, simplesmente operar e deixar ele volta a engordar, se ele estava já engordando. Então é muito comum, depois de 2 anos, a pessoa já ganhou lá uns. Desculpa, depois de uns 6 meses, às vezes a pessoa já ganhou 2 quilos de volta, porque ficou parada há muito tempo, porque acabou, né, comendo mais, porque ficava mais em casa para se cuidar. E aí não é legal, que você praticamente vai perder o resultado. Então, hoje em dia, o foco para você ter um resultado legal e duradouro é já começar com isso antes. Ah, não faço exercício. Então, vamos começar. Coloca a cirurgia para daqui a 3 meses, entendeu? Vamos devagarinho. Daqui a 2, 3 meses você vai estar se sentindo muito melhor. Aí vai dar tempo de fazer os exames, tudo com calma. E às vezes até o corpo chega a mudar um pouco. Então, por exemplo, eu converso com pacientes que elas falam, olha, quero operar, mas realmente eu tenho que esperar. Eu falo, tem que esperar. Até o que eu vou falar para você que a gente vai fazer vai mudar, porque hoje você é uma com esse seu corpo. 10 quilos a menos, isso vai mudar completamente, né? Então, se a pessoa caprichar antes, eu acredito que ela vai ter uma boa recuperação, vai voltar a fazer exercícios mais cedo, e aí sim ela vai ter um resultado duradouro que vai depender dela, tá? Então, não é obrigatório que vai voltar gordura, mas também não vai ficar magro. O corpo geralmente ele tende a tentar atingir o peso de antes, então ele acaba que engorda um pouco, esse é o mais comum. Mas eu percebi que quando você cobra isso do paciente, vai legal. Assim, eu acho que a maioria das pacientes não engordam quando você cuida bem desse aspecto que envolve tudo, psicológico, físico, né, para a pessoa estar bem. Muito importante seus esclarecimentos sobre os mitos e Ah, mas verdades, que é principalmente porque as pessoas buscam muitas coisas na internet e nem tudo é verdade, né? Concorda? sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem que saber isso, né? É engraçado como, poxa, às vezes você vai lá e lê em tanto lugar, e aí você vai procurar o profissional e as informações não batem. Então é o que eu falo, pode procurar um outro profissional, você vai ver que existe, digamos, essa unanimidade aí, né, em muitos aspectos dos especialistas, né? Então, quando a pessoa ouvir um não, provavelmente ela vai ouvir não em outros lugares também. Porque, enfim, por isso que a gente sempre se reúne, faz congresso e tudo mais, para deixar a coisa bem séria, bem o mais científica possível, nesse sentido de minimizar riscos e tudo mais, né? Certo. Doutor Bruno, temos aqui alguns seguidores. Quem quiser tirar alguma dúvida, o senhor pode responder. Pode mandar, claro, é que eu não estou conseguindo ver nada aqui. Que passa bem rápido, já fizeram perguntas. Gente, vocês que têm alguma dúvida, o doutor Bruno vai estar respondendo. Pode perguntar, tá? É que passou rápido, não deu para a gente ler. Eu acabei não Puder lendo nada também. Eu vi que o pessoal entrou, mandou beijo. escrever novamente aí, Um a gente oizão vai para poder todo responder para mundo. vocês. O doutor, né? Deixa eu só ver aqui. Opa, aqui. O teclado está aparecendo aqui para mim, eu não estou conseguindo tirar ele. Aí, pronto, foi. Bom, enquanto o pessoal aí vai mandar a pergunta, mais um Uhum. mito aqui bem interessante. É verdade ou é um mito que as próteses de silicone podem causar câncer de mama? É verdade que existe, né, um tipo de prótese, tudo que pode estar associado ao linfoma da mama, tá? Então, qualquer inchaço que a pessoa tenha, se ela perceber que tem um acúmulo de líquido, tem que procurar o cirurgião plástico para ver. Então, quem já tem que tomar esse cuidado se caso tiver algum acúmulo de líquido, tá? Mas ela não aumenta o risco no geral, tá? Então, como esse tumor ele é muito, muito raro, não tem não é verdade isso, tá? Muito boa Ah, explicação. Olha, tem uma pergunta aqui. Se o senhor conseguir ver, a Ieda Bento, ela está ave. perguntando se Aham. lipo HD é semelhante a hidrolipo. Não, o HD seria de alta definição em inglês mesmo, né? Que seria o high definition, que seria aquela cirurgia para a gente tentar fazer os gominhos do abdômen, para deixar tipo um abdômen em tanquinho, né? Como eu falei, teria que ser um corpo mais atlético, é uma técnica diferente. E a hidrolipo, assim, geralmente a gente faz como se fosse uma lipoescultura,
mas dá para fazer sem anestesia geral, então daria para fazer algumas partes e modelando, digamos assim, não tirando tanto volume de uma vez só. Geralmente, se você parcela um pouco essa cirurgia, mas tem resultados bem legais também a hidrolipo. O que que é a lipo HD? Já que surgiu a pergunta, eu tenho uma Aham. curiosidade. A lipo HD ela tenta simular realmente o abdômen assim mais malhado e um corpo atlético, entendeu? Através de assim, você faz a lipoaspiração em algumas áreas e deixa a gordura de propósito em outras para, digamos assim, dar volume naquela área e relevo. Então, parecer que, né, a pessoa realmente tem ali o abdômen tanquinho. Então, não é que vai ser também só um quadradinho de gordura, como a gente tenta explicar. A pessoa vai já tá numa condição física legal, ela tem ali força, desculpa, ela tem uma musculatura legal, e aí a gente procura, nesse relevo, ajudar deixando um pouco mais de gordura em umas áreas e tirando em outras, e esperando com que depois, onde a gente tirou a gordura, a pele até volte a grudar, digamos assim, né? A colar um pouco melhor e, enfim, ficar com esse aspecto definido, tá? Mas, Qual, assim, é uma lipoaspiração, tá? No geral, é isso mesmo. qual a dica que o senhor dá para quem tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas tem medo? Aí assim, a gente não tenta convencer a paciente a fazer cirurgia plástica em momento algum, né? Eu sempre pergunto qual é a queixa da paciente, o quanto aquilo incomoda ela e se ela então está disposta a correr os riscos que toda cirurgia plástica tem, né? Então, quando a gente orienta a paciente, a gente faz isso até por escrito, em forma de contrato, tudo que pode acontecer. Então, se a paciente está com medo, se ela tem dúvida, eu acho melhor ela não operar, tá? Que é como eu falei, a pessoa tem que estar segura do que ela quer e ciente dos riscos para, digamos, preencher todos esses requisitos para poder se submeter à cirurgia plástica. Então, se ela não está com medo, não está se sentindo bem, não faça, entendeu? Tem que, às vezes, procurar um outro profissional, alguém que agrade a ela, ou, enfim, não fazer mesmo a cirurgia, se for o caso. Doutor Bruno, é possível consertar uma cirurgia? Por exemplo, eu procurei um determinado profissional, Uhum. fiz uma cirurgia, mas não ficou do jeito que eu queria. Tem como fazer, Tem, refazer essa tem cirurgia? como, mas assim, é muito mais complicado, né? Então, geralmente assim, é o dobro de trabalho, digamos, né? Porque existem também os riscos de você, assim, aí vai depender um pouco da cirurgia, mas imagina nariz, existem assim alguns casos de que a gente vê de atrocidades, e você não sabe o que foi feito e aí você não sabe o que vai dar para fazer dependendo do que você encontrar. Então é muito complicado. A gente também pode, como você tinha perguntado antes, às vezes você se nega a fazer uma cirurgia plástica e tudo. Às vezes a gente se nega até a tentar arrumar um erro do outro, por mais que a pessoa às vezes fale, não, mas isso está me incomodando demais, doutor, você tem que me ajudar e tudo. Se a gente achar que não dá, é melhor a pessoa. E a gente pode falar para a pessoa, não, você precisa procurar, às vezes, um outro profissional. Eu acho e assim, às vezes a gente fala que até não é possível arrumar alguma coisa, mas na grande maioria das vezes é possível. A gente tem que estudar muito bem esse caso antes para saber, pelo menos, o mais próximo possível da realidade do que já foi feito. Então, se você tiver um exame de imagem, uma tomografia, sempre olhar se está tudo bem, para nunca colocar a paciente em risco, tá? Olha, tem mais uma dúvida aqui de um seguidor. Quando vai colocar a prótese? Como o cirurgião decide em colocar embaixo do músculo ou em cima do músculo? Tudo depende um pouco assim do que a paciente quer mesmo, né? Então, como eu estava falando, às vezes no Brasil o pessoal prefere muito mais acima do músculo porque tem esse conceito de que vai marcar um pouco mais, tá? Mas eu gosto bastante de prótese embaixo do músculo porque a gente pode ter uma recuperação um pouco mais rápida. O paciente não precisa ficar, digamos assim, com os braços tão parados. A gente orienta a fazer algumas séries de alongamentos e aí ela tem uma recuperação bacana, tá? Mas assim, vai depender de tudo um pouco, tá? Do que aquela paciente faz, se ela pratica muito exercício físico ou não, o que ela quer de resultado, tá? Porque existem algumas particularidades. E algumas pacientes geralmente indica mesmo uma ou outra. Aí não dá para a gente falar isso com a paciente. A gente que escolhe, né? Dependendo da mama da paciente, se tem muito tecido ou pouco, enfim. Mas quando a gente está falando de pacientes magras, geralmente as duas técnicas são possíveis, tá? O que a gente fala é que geralmente embaixo do músculo disfarça um pouco mais
Então, aquela paciente que não sabe, que não quer que apareça muito, que ela colocou prótese e tudo mais. Às vezes a gente fala, olha, dá para dar um resultado um pouquinho mais natural por baixo do músculo, então, e aí acaba às vezes optando por isso, tá? Mas tem que avaliar. A mama é completamente diferente das pacientes, então esse é o bacana da nossa profissão. Não tem nenhuma receitinha de bolo pronta. A gente tem que avaliar caso a caso. Como cirurgião plástico e, sobretudo, como uma pessoa que lida com a estética, qual que é o maior segredo da beleza? Ah, eu não sei do segredo da beleza, assim, né? Eu diria que assim, a pessoa tem que, eu acho que se sentir bem com ela mesmo e procurar ter saúde. Eu acho que essa é a palavra mais correta para a gente falar. Então, se a pessoa está se sentindo bem, não importa se ela está seguindo os padrões da beleza, né? Eu acho que esse que é o importante a gente falar. Então, tem muita gente que fala, poxa, eu vivo bem um pouco acima do peso. Legal, se a pessoa realmente tá tendo um acompanhamento médico, ela faz exames, não tem nada errado com ela, eu acho que não tem problema nenhum, ela tem que só se sentir bem, né? E também não adianta você estar dentro dos padrões da moda e não tá legal, não tá fazendo exercício. Então a gente sempre procura, tem que ser um bem-estar físico, mental, tudo isso junto para a pessoa poder se sentir bem, né? É completamente diferente os conceitos de beleza, mas eu acredito que quando a pessoa está feliz, ela reflete muito bem isso. Qual a sua sugestão hoje para quem quer fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que tem que, como eu falei, né, procurar um profissional, um cirurgião plástico e conversar com ele primeiro o que a pessoa tem um pouco na cabeça, qual a dúvida dela, para ela entender bem a queixa da paciente. Porque é comum elas falarem assim, ah, eu quero colocar prótese. Aí eu brinco, ninguém quer colocar prótese, né? Se ela já tivesse as mamas do jeito que ela queria, ela não ia querer colocar prótese. Então, né, a queixa dela seria, ah, minha mama é pequena. Então a gente tem que trabalhar muito com isso, entender a queixa dela para explicar aonde a cirurgia vai trabalhar e ver se vai realmente resolver isso para ela. Compreendo, doutor. Tem mais uma dúvida aqui, ó. A Ariane, ela tá dizendo que o Ótima dela. pergunta. Você conseguiu ler? Vivi, ela falou: o meu é por cima do músculo e ficou super natural. É o contrário do que eu queria, que era aquele efeito mais bola. Sempre assim, né? A paciente que quer muito marcado, às vezes não fica. E assim, Ariane, o que acontece geralmente a gente percebe pela quantidade de tecido glandular, mamário, né? E também assim, de gordura no tórax. Então, a paciente, quando você olha para ela e você vê, por exemplo, até as impressões das costelas, né? Como se tivesse, a gente fala, dá para ver o osso, não dá para ver o osso, mas daria para ver que aquela pessoa é bem magrinha. Embaixo ou em cima do músculo vai aparecer bastante. Agora, quando a gente tem já a camada de gordura, vai disfarçar esse relevo. Então, às vezes fica bem natural mesmo. Eu até prefiro, se você colocar embaixo, acima do músculo, que fique sempre um resultado mais natural possível. Então, pode ser por conta disso. Ela já tinha um volume de mama legal e aí disfarçou um pouco as bordas da prótese, tá? E eu acho que o seu médico talvez escolheu bem, porque se ele colocasse um tamanho muito grande para marcar, talvez não ia, a pele não suportaria. Então, poderia cair muito rápido, enfim. Por isso que essa questão do tamanho tem que ser vista como profissional. Porque quando a gente sente, até quando você perguntou, não falei, sobre o tipo da pele do paciente. A gente consegue ver se é uma pele mais fininha, que não vai aguentar, digamos, tanto peso, ou se ela tem já uma pele mais grossa, que a gente fala, não, eu acho que dá para colocar um volume um pouco maior. Acho que, não sei se eu respondi a pergunta dela, mas acredito que sim. E, doutor Bruno, após ter as marcas na região operada, porque fica uma cicatriz, né? Conforme o senhor Aham, sim. no começo da live. Mas se ter uma queloide, tem como amenizar essa cicatriz de uma cirurgia Sim, por isso plástica? que é importante sempre o acompanhamento, né? Se a pessoa já souber que ela tem queloide, ela tem que, né, conversar com o médico dela, porque existem algumas modalidades que a gente já pode deixar preparado para tentar agir assim que começar. Ou quando a pessoa já tem o queloide, né? Porque isso chega para a gente também, o paciente quer tirar, já tentou de tudo e aí ela quer tirar. Então existe até remover mesmo a cirurgia e fazer tratamento, ou com injeções, ou com um tratamento que chama beta-terapia, que seria através de radiação. São, assim, digamos, tratamentos para quem já tentou o mais básico, né? Que seria aquelas injeções, enfim.
Mas tem muita coisa para se fazer, também pode ter complicações esses tratamentos, então às vezes você faz muito lá de um produto para diminuir, ele acaba enfraquecendo um pouco a pele, pode alterar a cor, uma complicação que vai ser também difícil de tratar. Mas isso é bem comum e é um tratamento assim super a longo prazo, né? Às vezes a gente vai tentar pelo menos segurar um pouco para, né, vai ter ali a cicatriz aumentada. A gente tem que conversar com o paciente se é queloide ou se é cicatriz hipertrófica, porque tem diferença. Daí assim, não vou conseguir explicar sem mostrar uma foto, mas a maioria das pessoas também confunde isso. Elas falam, eu tenho queloide, porque ela ouviu isso quando ela era criança e ela guardou e não é verdade. Ela pode ser só uma cicatriz hipertrófica, enfim, vai incomodar também, mas teoricamente é menos grave. E nesse momento nós estamos vivendo, passando por alguns dias difíceis, né? Que é essa Aham, pandemia. Só para finalizar, quais os claro. cuidados que os pacientes pré e pós-operatório devem ter nessa pandemia? Aham. Principalmente assim, quem já operou, né, vai acabar mesmo ficando mais em casa. Então é o que a gente brinca. Todo mundo agora aprendeu a fazer a quarentena, né? No Brasil são quarentena de 14 dias. A gente aprendeu a ficar um pouco mais em casa. E quando a gente faz uma cirurgia plástica, a casa vai ser fundamental. O preparo do ambiente onde ela vai ficar, onde ela vai se recuperar. Porque a gente fala, tem muitos cuidados. Então, se a paciente, por exemplo, não vai poder levantar o braço, ela não pode deixar as coisas que ela vai usar no dia a dia em um lugar alto. Então, antes de operar, ela já tem que preparar a casa dela. Isso é um pouco diferente. Então, é um pouco uma quarentena, mesmo que ela já tem que viver. Por mais que eu falo que ela tem que ser ativa, então dentro de casa ela vai fazer alongamento, ela pode fazer uma caminhada e tudo. Ela tem que tomar todos os cuidados, né, com a limpeza da ferida e tudo mais. Então, quem operou e entrou de quarentena, tinha que tomar mais cuidado sim. Algumas coisas precisa ir lá ver o médico. Então, eu fiz assim no começo. As pacientes recém-operadas, que ainda estavam com pontos e tudo mais, eu acompanhei bem de perto. Algumas eu até falei para ela, ó, você ia vir aqui agora, a gente provavelmente não ia ainda tirar os pontos. Então, não venha, se tá tudo bem, espera um pouquinho. Aí depois, né, teve uma paciente que veio e aí a gente tirou todos os pontos e aí a gente começou a fazer mais por telemedicina, por Skype, o acompanhamento, né? E, enfim, precisa ver tudo certinho para nada dar errado. Doutor Bruno, acredito que hoje, né, muitas pessoas que estão aqui participando conosco, assistindo essa Aham. live, e também outras que vão assistir depois, vão se interessar em marcar, né, um horário com o senhor para saber um pouco mais sobre cirurgia Aham, claro. plástica. Qual que é o seu endereço? Onde que as pessoas podem encontrá-lo? Tá certo. Bom, hoje em dia tudo a gente facilita um pouco, é claro, né? Através já do Instagram. Então, lá na minha página inicial do Instagram também já tem o contato do consultório, que é o Melo Espaço Clínico. É aqui em Campinas, no Cambuí, na rua Doutor Sampaio Peixoto, 226, tá? Aí lá também tem o telefone, eu acho que aqui o pessoal não vai ter nem tempo de anotar. O fixo é 325. Não vou falar que eu vou errar aqui na live. Mas lá tem os dois e tem até o acesso direto para o WhatsApp, tá? Que aí eu acho que é mais fácil também. Quiser mandar mensagem, as secretárias respondem no horário comercial. Mas aí é isso, é aqui em Campinas e vai ser um prazer. Quem quiser, marca uma consulta. Geralmente a gente não consegue resolver muito, eu sempre respondo lá o pessoal algumas dúvidas por direct, mas eu sempre tenho que fazer essa ponderação de avisar que, né, olha, não é igual o que eu estou te falando aqui, é só uma explanação sobre o tema, a gente precisa avaliar, precisa ver. Até quando a gente faz a telemedicina, hoje em dia, que eu também estou atendendo, né? A gente conversa com a paciente, mas fica já acertado que depois vai ter também esse contato presencial. Então a gente passa, por exemplo, o valor aproximado dos preços. Isso na consulta de telemedicina pode, tá? Mas porque a gente, como falou, vai ficar de realmente depois acompanhar de perto, de ver, nunca vai aqui da telinha do celular para o centro cirúrgico operar. Tá? Tem tudo isso. Olha aqui, ó, tem alguém falando aqui, ó, super indico o doutor Bruno, muito Eu vi que tem umas pacientes atencioso no super queridas pós-operatório. aqui. Obrigado pelo carinho. A gente sempre tenta fazer o melhor, sem dúvida nenhuma. A gente gosta muito do que a gente faz, é uma delícia. Doutor Bruno, infelizmente está acabando essa live, um papo Não, tão passa muito interessante rápido. sobre cirurgias plásticas. Aham, não, eu adorei. Poxa, bastante pergunta, nossa.
É, muita coisa Legal. interessante, né? Me Jornalista, enviaram eu bastante sabia que ia direct, ser mas assim. a gente tem que marcar uma segunda live Não, com certeza. A gente esgota mais o tema aí depois. É bem bacana. para dar continuidade. Mas assim, para finalizar, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa, ou mais uma dica, uma Não, eu queria sugestão? te agradecer mesmo, viu? Obrigadão pelo convite. Foi uma honra e um prazer estar conversando com você. Agradecer todo mundo aí que assistiu. Deixa gravada também, se der, para o pessoal também às vezes poder ver depois. E agradecer então aí a todo mundo. E claro que quem quiser tirar alguma dúvida pode me procurar, pode conversar comigo. E é isso. Obrigadão mesmo. E procurem seu médico antes, né, de mais nada para ter uma orientação profissional individualizada para você. Olha, tá tendo bastante recomendação aqui na live Não, com o Dr. Bruno. não, imagina, obrigado. Fico super feliz aí. Como a gente fala, a gente sempre aceita muitos elogios, mas graças a Deus eu não posso me sentir melhor do que ninguém. A gente só faz o nosso trabalho, também torce tudo para dar certo, mas realmente são muitos anos de estudo para a gente poder tentar dar o máximo de segurança aí para os pacientes. E com certeza a gente trabalha muito certinho, a gente fica feliz demais de ver aí o comentário das pacientes. Tá vendo? Tempos depois já, eu estou vendo aqui alguns nomes bem conhecidos, né? Meus, e já faz um bom tempo, é o que eu brinco, né? Não é ficar feliz só depois da cirurgia, é continuar tendo esse acompanhamento pós e, enfim, devolver toda a qualidade de vida para essa pessoa que ela merece. Ai, que legal. Doutor Bruno, agradeço muito a sua presença aqui na live. Obrigada por me apoiar no meu projeto, Não, super por me 10. ensinar, né, um pouco mais sobre cirurgia plástica. Muitas pessoas Aham. às vezes têm acesso só na internet, têm a vontade de fazer, têm curiosidade, e hoje o senhor tirou todas as dúvidas, né? Não, Então imagina, agradeço obrigado. muitíssimo a sua presença, muito obrigada e fica convidado para uma próxima live, porque tem muito Tá assunto, dá ótimo. para Não, abordar vamos ver. Eu vi que bastante sua agenda tá assunto. super legal aí essa semana, viu, pessoal? Não deixem de seguir a Débora. Vai ter live todo dia aí no Instagram dela. E é isso aí, conteúdo bem bacana para todo mundo. E obrigada a todos que estão aqui nessa live. Um beijo para todos vocês. Beijão, gente. Obrigada, um abraço e até a Outro, até próxima. mais, querida. Tchau, Tchau, tchau. tchau.